deixa um espaço, aí você preenche com a forma verbal correta, não chega nem próximo a isso. Agora sim, ela cobra muito vozes verbais, que é um dos nossos conteúdos hoje, né? Vozes verbais. Então, nós vamos entender o processo da voz, transposição da voz ativa da voz passiva, para a voz passiva analítica, a voz passiva sintética. Então, nós vamos ter hoje um andamento bem legal. No nosso próximo encontro, faremos os nossos exercícios, ok? Diga-me, nós paramos... Não, mas qual é? Do subjuntivo ou do indicativo? Deixa eu ver aqui qual que eu parei. O futuro. Ok. Vamos para o tempo do subjuntivo. Olha só, vou colocar em vermelho. Tudo aquilo que eu estou colocando em vermelho é o que eu estou encontrando mais nas provas, aí merece o nosso destaque, a nossa atenção. Então, temos no subjuntivo destaque. Lembra lá nas formas nominais que eu coloquei para vocês? Qual foi o que eu dei destaque no G? Então, tudo que eu colocar em vermelho, se você não quiser colocar em vermelho, pega um marcador de texto, dá um destaque. Por quê? Porque é recorrente para a banca, tá? Então, tempos do subjuntivo, recorrente para a banca. Então, o subjuntivo vai se comportar igual, tá? Ele vai apresentar 3 tempos, que é o presente, o pretérito eu vou trabalhar uma sigla por conta do nosso espaço. Presente do subjuntivo. Se alguém quiser que eu leia, eu faço a leitura. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Internaliza aqui, ó, bem importante, porque eu vou já dar o tempo composto, tá? Isso aqui é o tempo simples. Tempo composto também bem recorrente. Mas, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. E o futuro do subjuntivo. Nós já sabemos, eu já passei para vocês que o subjuntivo é o tempo que, o modo que? Hipotético, sim ou não? Sim. É o modo da dúvida, é o modo da possibilidade, é uma ação que pode ou não acontecer, tá? Então, trabalhe aí com presente do subjuntivo. Então vamos lá, primeira, segunda e terceira conjugações. Quando eu não faço a divisão entre a segunda e a terceira, é porque a terminação é igual para os dois, perfeito? Então, qualquer verbo no presente do subjuntivo que pertence à primeira conjugação, então, verbos de primeira conjugação são verbos terminados em AR, né? AR. Então, nós temos isso aqui, ó. Verbos de segunda e terceira conjugações, tá? Nós teremos a desinência modo temporal A. Então vamos lá. Verbo estudar no presente do subjuntivo. Você vai precisar internalizar isso. Por quê? Porque as questões da Fundação Getúlio Vargas
trabalho com o imperativo, que eu vou já passar para vocês, o imperativo afirmativo negativo. E o imperativo, ele é formado pelo presente do subjuntivo, o imperativo negativo e o imperativo afirmativo pelo presente do subjuntivo e o presente do indicativo. Então, são termos que você precisa dominar. Então, verbo estudar no presente do subjuntivo tem que terminar desta forma, ó. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Verbo criar, que eu crie, que tu cries, que ele crie, que nós criemos, que vós crieis, que eles criem. Então, qualquer verbo de primeira conjugação no presente do subjuntivo tem que ter essa terminação. Entendido? Verbo de segunda e terceira conjugações tem que terminar aqui, tá? Tem que ter essas terminações. Verbo vender, que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Verbo partir, terceira conjugação. Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Aí, para auxiliar a conjugação, normalmente o presente vem precedido do que? Não é uma regra, tudo bem? Não é uma regra. O pretérito imperfeito do subjuntivo é uma ação que vai estar associada a uma outra ação. Tá? Então, qual é a associação? O pretérito imperfeito do subjuntivo correlaciona-se com o futuro do pretérito. Então, eu passaria se eu estudasse, tá? Então ele vai estar associado a uma outra ação condicionada. Nós vamos ter como desinência modo temporal para todas as conjugações. Essa terminação, então, já internaliza qualquer forma verbal que traga em sua estrutura essas desinências. O verbo estar obrigatoriamente no pretérito imperfeito do subjuntivo. Verbo estudar, se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, estudasseis, estudassem, vendesse, vendesses, vendessem, partisse, partisses, partisse. Então, qualquer verbo com esta estrutura, aí você já internaliza, correlaciona-se. Essa é uma das correlações mais cobradas em concurso público. Correlaciona-se com o futuro do pretérito do indicativo. Vou colocar entre parênteses os verbos terminados em ia. Passaria, passarias, passaria, passaríamos, passarias, passariam. Tudo bem? Então já guarda aí, facilita teu estudo. E aí nós temos o futuro. Futuro do subjuntivo. A primeira, a segunda e a terceira conjugações terão as mesmas desinências, tá? Então, a desinência do futuro do subjuntivo é o R. Então, quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, eu vou ter que pensar. Estudarmos, estudardes, estudarem. Então, Val, e se eu quiser conjugar o verbo querer, tá? Quando eu quiser, quando tu quiseres, quando ele quiser, quando nós quisermos, quando vós quiserdes, quando eles quiserem. E se for o verbo partir, quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, partimos, partires, partir. Entendido? Sim, tem que praticar, né? Entendido? Tá, bom. Agora, só vou saber depois que você trouxer os exercícios, lembrando isso é importante, tá? Eu vou fazer a formação do imperativo e logo em seguida nós vamos estudar o tempo composto. Futuro do pretérito do indicativo.
indicativo. Futuro do pretérito do indicativo. Vou ter que fazer uma relação de verbos irregulares para vocês. Não banque para você ter uma ideia da resolução da questão de hoje, eu eliminei pelos outros verbos, porque havia o verbo ali que eu... Só de primeira conjugação, senhor, nós temos 11 mil verbos, mais de 11 mil verbos. Entendeu? Então é humanamente impossível você conhecer todos, certo ou errado? Aí ela vem com esse verbo que eu não conheço, que não faz parte do teu campo linguístico, né? Da tua oratória. Mas aí a gente trabalha por eliminação, certo? Vou ensiná-los a trabalhar por eliminação. Posso apagar? Sim. Não? Tudo bem, estou esperando. Vamos lá. R, reis, R. Ermos, aqui é o R e o mos, que é amarmos, vendermos. É como se você tivesse isso aqui, ó. Então você tem aqui, ó, radical, vogal, temática, desinência, modo temporal, desinência, número pessoal. E aí eu já estou dando para vocês com a terminação. Porque se nós fizermos o esquartejamento do verbo, o que a gente tem? Aqui nessa estrutura, nós temos o radical, vogal, temática, desinência, modo temporal, desinência, número pessoal. Eu ainda não vi nenhuma questão da fundação a estrutura do verbo, graças a Deus, ok? Mas se por um acaso, durante esses 5 meses, durante as resoluções, aparecer alguma coisa, a gente volta para ver essa estrutura, tá certo, senhores? Tá? Mas por enquanto ela não é. Ele diz. É isso aqui, ó. Vou trazer na, ó, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Então, quando você vir um verbo terminado assim, ó, desta forma, você já pode ter certeza que ele está na segunda pessoa do plural, vós. Vós venderdes, vós estudardes, tá? Então, futuro aí, ó. Terceira pessoa, segunda pessoa do plural, do futuro, do subjuntivo. Esclareceu? Alguém mais com dúvida? Não? Vamos para a formação do imperativo. Posso apagar, senhores? Sim. Agora vem o nosso carro-chefe, que depende do indicativo, depende do subjuntivo. E a voz passiva depende também dos... Fazer uma voz passiva? Posso ver? Eu vou fazer um quadro aqui, senhores, só copie depois que eu terminar, para você ter o espaço aí do seu caderno. Então eu vou fazer 2, para que sirva de modelo das 3 conjugações. Então, segundo e terceiro, primeiro, formação do imperativo.
Então vamos lá na nomenclatura. O primeiro espaço eu tenho o presente do indicativo. No segundo, imperativo afirmativo, nós teríamos dois imperativos. Terceiro quadradinho, presente do subjuntivo. E o último é o imperativo negativo. Tá certo? Então vamos aqui estruturar. O verbo de primeira conjugação no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Escolha um verbo. A primeira conjugação terminada em AR. Estudar. Hã? Qual verbo? Irradiar. Eu desafio você a conjugar o verbo irradiar. Eu? Vamos lá, vamos lá, Deus. Primeira pessoa, eu. E tu. Tá tudo errado. Lembra-te, a tua vida, você está num processo de formação, de estudo. É igual quando eu trago para vocês questões muito complexas, que você fala assim, porra, eu estou no nó chamando duas questões de entendeu? Tu tens que começar pelo mais simples. Depois que tu tiveres o mais simples, senhores, aí você vai conseguir conjugar. É igual o verbo odiar. Eu posso colocar o verbo odiar. O verbo intermediar. Eu intermedio. As pessoas falam intermedio igual. E qual é a forma correta? Eu intermedio. Tá? Então, vou colocar um verbo desse aqui, não vai servir como paradigma. Certo, senhores? Vamos pegar o verbo estudar, que vocês trabalham todo dia esse verbo. Eu estudo e tu? Estuda. Perfeito. E ele? Estuda. E nós? Estudamos. Adorei esse nós. Nós? Estudamos. Sem o S a gente não estuda, não. Vós? Estudais. Olha aí que lindo. Todo mundo sabe conjugar. E eles? Estudam. Vamos lá. Pega aí, você tem a tabela presente que a gente acabou de colocar. Verbo estudar pertence a qual conjugação? Primeira. Como é que esse verbo tem que terminar no presente do subjuntivo? Coloca o que você acerta? Que eu Estude. E tu? Estudes. E ele? Estude. E nós? Estudemos. E vós? Estudeis. Estudeis. E eles? Estudem. Pronto. Aqui você já tem a base do imperativo. Então, você só precisa saber o que você vai trazer daqui e daqui. Primeira coisa, você não dá ordem para si mesmo, você não faz pedido para si mesmo, o imperativo não apresenta a primeira pessoa. Senão, imagina, eu quero ir embora, vamos embora, não chega Então a gente começa pelo tu, tá? Pela segunda pessoa, que vai sair do presente do indicativo mais o vós. Então, do presente do indicativo para o imperativo afirmativo,
eu levo as duas segundas pessoas, a do singular e a do plural, sem o S. Sem o S. Perfeito? Então como é que fica? Estuda. Estuda tu. E estudai. Como tu vires estudai, tu já sabes que é um imperativo afirmativo, perfeito? Nós temos aí a segunda pessoa do plural. Estudai. As outras pessoas vêm na íntegra do presente do subjuntivo sem nenhuma alteração. Estuda tu, estude você, estudemos nós, estudem vocês. Qualquer verbo. Conjuga o verbo cantar no imperativo. Vamos lá, cantar. Vamos lá. Bora. Ela vai já conjugar. Vamos lá. Canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. Verbo falar. Fala tu, fala você, falemos nós, falai vós, falem vocês. Até vai me radiar, se você quiser, você coloca aqui. Vamos pra cá. Agora vamos formar um imperativo negativo. Aí mora a questão, senhores. Por quê? Porque o importante é você bater foto, tá? O imperativo negativo, ele é todo formado pelo presente do subjuntivo. E aí vem a confusão na hora da prova. Só que o imperativo, ele é o modo do que, senhores? Da ordem, do pedido, da súplica. Tudo bem? Você consegue internalizar pelo contexto, quando esse verbo está aí no imperativo. Tudo bem? Então vamos lá. Muito usado, por exemplo, eu vi uma questão da banca que ela trouxe o imperativo na frase injuntiva. E até o aluno descobriu que ela queria, levou tempo. Foi uma questão muito comentada, certo? Então eu já coloquei no nosso exercício para que a gente não se depare com situações. Então ele vai tudo aqui, ó, do presente do subjuntivo para o imperativo negativo. Tá legal, tá? E agora como é que eu vou me virar lá na prova? Quando o verbo estiver no imperativo negativo, ele vai estar antecedido por uma palavra de valor negativo, tá? Ele vai estar negando a ação. Presta atenção. Espero que você estude, tá? Espero que você estude muito para a sua prova. Subjuntivo. É diferente de eu falar, não, essa palavra não estude não, quero que você estude. Mas assim, ó, não fale mais comigo. Ó, espero que você fale tudo o que você sente. Presente do subjuntivo. Espero que você não fale comigo. O que é que eu tenho aqui? Imperativo negativo. Perfeito? Ok. Então, o imperativo negativo, ele será formado pelo presente do subjuntivo acrescido aí de uma palavra de sentido negativo. Nunca coma açúcar. Nunca coma açúcar. Que modo é esse? Imperativo negativo. Entenderam isso aqui, senhores? Sim. Então, esse é o paradigma, o modelo para os verbos de primeira conjugação. Vou montar um para vocês aqui bem rapidinho, você pode bater foto, copiar em casa,
que serve para segunda e terceira conjugação, tá certo? Vamos escolher um verbo aqui bem facinho, porque depois, ó, eu poderia colocar o verbo crer. Vocês viram quanto era difícil conjugar o verbo crer? Então ele não serve para ser modelo de conjugação, tá certo? A gente escolhe aí um verbo que faça parte do nosso vocabulário, do nosso dia a dia. Primeira conjugação, dá um exemplo no verbo fácil. Segunda, crescer. Como ela escolhe verbo fácil? O verbo crescer é um verbo, inclusive, irregular. Comer é um verbo legal. Porque todo mundo conjuga o verbo comer, certo ou errado? Certo, crescer não. Às vezes as pessoas não sabem nem escrever o verbo crescer. Não sabem usar o dígrafo. Mas isso está lá na base, tá simples, não é? Não é pra gente não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pegar o verbo comer aí, dado pela coleta. Então vamos lá. Eu como. Ficou feliz, mas tudo bem. Melhor que o verbo dar, né? Imagina se vocês escolhem aqui o verbo dar, ia ser horrível. Eu como e tu? E ele? Nossa, que horrível isso, mas tudo bem. E nós? Não confundir, tá vendo? Isso aqui é o presente do indicativo. Isso aqui é o presente do subjunto. Cuidado para não, tá? Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis e eles comem. Vamos para o presente do subjuntivo, olha para a tabela, o verbo é de segunda conjugação, como é que ele vai terminar? Que eu coma, né? Coma. Que eu coma e que tu coma. E ele coma. E nós comamos. E vós? E eles? Com o modelo fica super fácil. Vamos fazer a formação. Eu tiro a primeira pessoa porque ela não existe. Levo tu e levo vós, fica come tudo. Comei vós. Eu não vou discordar de vocês, não, gente. Coma você, né? Comamos nós. Mas lembra-te, tudo que é estranho aos seus ouvidos é o que a banca vai te cobrar. Porque ela não vai te, a FGV não vai te trazer o óbvio. Tu podes ter certeza que o verbo da tua prova não será o verbo comer. Não será o verbo estudar, não será o verbo beber, amar muito menos. Ok? Vai ser um verbo assim que você diga, eu nunca falaria isso. Na próxima aula a gente já faz um bom exercício, se Deus quiser. Se não colocar aqui a palavra de sentido negativo, não formou imperativo, tá, gente? Então, aqui no final você pode colocar se você quiser. Não comas tu, não coma você, não comamos nós. Não comais vós e não comam vocês. Parece assim que está dando uma reflexão, né? Está sendo reflexivo, não comamos nós. Parece que nós não, né? Você sentiu esse valor, esse sentido, sim ou não? Sim. Conseguiu passar frente? Pronto. Isso aqui é a formação do imperativo. É importante que você saiba para reconhecer, principalmente o voz, que o voz é em desuso, e aí é o que a banca vai pedir brincar contigo. Tá? Fazer a transformação, por exemplo, marca alternativa em que a frase do texto foi reescrita na segunda pessoa do plural.
Ok? Vamos lá, senhores. Já, meu amor? Tem gente que já chegou, quando me viu, falou assim: você vai se aposentar pelo complexo. Você está aqui desde o meu primeiro concurso. Vá, obrigada, eu estou indo pelo meu terceiro. Não, já chega me arrasando. Vai te aposentar. Parabéns, bonita. Eu fico feliz. Né? Ela disse: não dá para deixar pra gente, não. Fala que ela é concurseira. Olha pra cá, bonitinhos. Nós vamos agora para um tempo chamado tempo composto. Tá? Tempo composto. Vou colocar uma frase para vocês e vou... Posso apagar? Pode. Senhores, marca alternativa em que a frase foi reescrita sem prejuízo gramatical e semântico para o contexto. Aí a banca trouxe isso aqui. Vou colocar a primeira opção. Essa reescritura foi feita de forma correta, sim ou não? João havia estudado para a prova, João estudara para a prova. O tempo permaneceu o mesmo? Não. Sim ou não? Não, né? Claro que sim. Claro que sim, tá? O que é que nós temos aqui, ó? Aqui nós temos o pretérito mais que perfeito composto do indicativo, que é substituído sem prejuízo gramatical nem semântico pelo pretérito mais que perfeito simples do indicativo. Né? Então agora nós vamos aprender a estrutura do tempo composto. Perfeito? Então você vai aprender a fazer essas substituições. Vocês me entenderam? Tá bom, então. Eu estou complicando muito a vida de vocês? Sim. Tá, não. Não. Eu estou facilitando tanto. Estou quase desenhando aqui no quadro. Eu quero que seja mais fique fora. Quem vai falar? Quem falou Lembrem-se, senhores, vou falar. Eu estou passando o conteúdo, certo e errado? De forma bem simples, certo? Certo. Eu não vou estudar por ti. Tá certo. Entenderam? Quem é o concurseiro aqui? Eu já falei para vocês. Ontem eu falei na minha aula de discursiva específica para analista. Se eu tiver que estudar para fazer para correção para analista, eu vou tomar qual vaga? Porque eu vou ter que estudar o direito, certo e errado? Português eu já sei. Eu trazendo as específicas do direito, uma vaga é minha, certo e errado? Por quê? Por que você não vai abrir? Porque, gente, eu posso corrigir estrutura. Mas se o que tu escrever está certo, eu não sei. Não sei. Certo? Porque é o conteúdo da específica que vai fazer para analista. Aí se eu tiver que estudar, eu estou pronta para a prova. Sim ou não? Só que eu não vou ter tempo para estudar. Então, Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que eu não preciso, professora. Graças a Deus. Graças a Deus. Tempo composto nós vamos ver primeiro no indicativo. Olha, gente, eu ia deixar para vocês procurarem em casa, mas eu sei que eu vou só ficar com raiva, né? Então eu já vou conjugar para vocês. O tempo composto, ele é uma locução verbal.
que é uma locução verbal? A locução verbal é o encontro de dois ou mais verbos com valor apenas de um. O tempo composto, não, ele é formado apenas por dois verbos numa estrutura já pronta, tá? Então, como uma locução verbal, né, nós vamos ter aqui, ó, uma locução verbal. Como toda boa locução verbal, nós vamos ter o verbo auxiliar e o verbo principal. Perfeito. Então, nós teremos aqui, ó, o verbo auxiliar e o verbo principal. Isso aqui você não vai poder esquecer essa estrutura. Por quê? Porque quando tu vires isso, tu já vai olhar e vai falar tempo composto, tempo composto, tempo composto. Por quê? Porque essa estrutura é exclusiva do tempo composto. O verbo auxiliar tem que ser obrigatoriamente o verbo haver. Tá dando para chegar aí atrás? Não, né? Então vamos colocar bem aqui, ó. Verbo auxiliar tem que ser obrigatoriamente o verbo haver ou o verbo ter. Um dos dois. Haver ou ter. E o nosso verbo principal, ele tem que estar obrigatoriamente na forma nominal chamada particípio, tá? Então, o verbo principal encontrar-se-á no particípio. Ó, você escuta muito assim, ó. Eu devia ter trago. Errado. Eu devia ter. Ai, que lindo. Ah, eu devia ter pago a conta. Eu devia ter pagado. Toda vez que você for usar o verbo ter ou haver, né, o particípio, ele tem que ser o regular. Ele não pode ser o irregular. Eu havia aceito a proposta? Eu havia o quê? Se eu havia aceitado, eu havia pagado. Se eu havia pagado, eu havia trazido. Eu havia entregue? Eu havia o quê? Olha que lindo, que perfeito. Nunca mais vocês vão errar. Sim ou não? Sim. Ok. Então vamos lá. Nós temos 4 tempos compostos no indicativo. Nós teremos o pretérito perfeito composto do indicativo. Então vamos lá. Como é que eu vou formar? Eu acho bom vocês não copiarem enquanto eu estiver falando. Como é que eu vou formar o pretérito perfeito composto do indicativo? Vamos. Eu vou pegar esta criança aqui. Eu vou pegar esta criança aqui, qualquer uma. Então, pretérito perfeito composto do indicativo será formado pelo presente do indicativo, do verbo haver ou do verbo ter. Então, você vai conjugar aqui, ó, o verbo ter ou haver no presente do indicativo. Então, vamos começar pelo verbo haver, né? Vamos lá, gente, comigo. O verbo haver no presente do indicativo. Eu, ei, tu, as, ele, a. Eu vou conjugar só na primeira forma, tá? O verbo haver na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural, ele é um verbo abundante. Ele apresenta 2 formas de conjugação. Nós hemos ou havemos, as 2 formas estão corretas. Vós eis ou haveis. Eles amam.
Tá? Então aqui está o presente do indicativo do verbo haver. Verbo ter no presente do indicativo. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes e eles têm. Ok? Aí você vai fazer, você vai colocar aqui, ó. Verbo estudar, né? Senhores, eu hei estudado, tu has estudado, ele há estudado, nós hemos estudado, vós eis estudado, eles hão estudado, eu tenho estudado, tu tens estudado, ele tem estudado, nós temos estudado, vós tendes estudado, eles têm estudado. Você formou o pretérito perfeito composto do indicativo internaliza. Rayana, só um minutinho, turma, deixa eu responder aqui Rayana, agora que eu vi a sua pergunta. Bonita, como saber essa relação? Qual relação, Bonita? Seja mais clara, fala, como saber a relação, mas qual relação? Você está se referindo à correlação verbal? Se for, coloca um sim. Tá bom? Que aí eu já te explico porque isso é uma aula especial, tá certo? A correlação verbal, ela é sim, acho que nós vamos ter 2 aulas sobre, tá certo? Mas aí eu vou precisar me preocupar com todas? Não, você não vai precisar se preocupar com todas. Por quê? Porque a mais queridinha é a correlação verbal entre o futuro do pretérito com o pretérito imperfeito do subjuntivo. E aí, conforme nós formos analisando as provas, as questões da Fundação Getúlio Vargas, o que for aparecendo, a gente vai trabalhando. Por quê? Porque a gente não vai aprofundar muito, tá certo? Ok? Tirei sua dúvida? Vou conjugar aqui o pretérito mais que perfeito composto do indicativo, tá? De pretérito, de tempo, pretérito, só teremos esses 2. Depois a gente vai para o futuro. O pretérito mais que perfeito composto do indicativo, ele é formado pelo pretérito imperfeito do indicativo mais o particípio, tá? Então, pretérito imperfeito do indicativo. Vamos conjugar o verbo haver no pretérito imperfeito do indicativo. Eu havia, tu havias, ele havia, nós havíamos, vós havíeis, eita, faltou um, eles haviam. Verbo ter no pretérito imperfeito do indicativo. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais e eles tinham. Particípio do verbo estudar. Observa que eu só troco o tempo do verbo auxiliar. Acabou.
quando tu vires isso aqui, ó, tu já sabes que esse tempo ele é o quê? Composto. Aí, senhores, copiam, faço a foto, porque eu vou apagar só o que está dentro. Eu não vou fazer outro quadro para fazer os futuros. Certo, Rayana? Posso apagar? Pode falar um pouco. Deixa assim. Senhores, aqui eu vou conjugar. Aqui eu vou conjugar o futuro do pretérito composto do indicativo, que é formado por ele mesmo, está formado pelo futuro do pretérito do indicativo mais o particípio. E aqui nós vamos conjugar o futuro do presente. Futuro do presente composto do indicativo. Que também é formado por ele mesmo, mais o particípio do verbo principal. Então, o quê? Pretérito. Ah, desculpa. Do pretérito indicativo principal. Então vamos lá. Não, baixa. Vamos para os. Ó, senhores, o tempo que nós estamos formando é este aqui, tá? Aqui é futuro do presente composto do indicativo, que é formado pelo futuro do presente do indicativo mais o parti. Aqui nós vamos formar o futuro do pretérito composto do indicativo, que é formado por ele mesmo, o futuro do pretérito do indicativo, mais o particípio do verbo principal, que eu nem precisei apagar, tudo bem? Então vamos lá. Futuro do pretérito do verbo haver, do presente, desculpe-me, eu haverei, tu haverás, vocês têm essa tabela aí, ó. Ele haverá, haveremos, havereis e haverão. Do verbo ter, só é trocar aqui, ó, o radical, eu terei e tu terás. E ele terá. Eu super aconselho que vocês pronunciem, porque lembra, você aprende rapidinho uma música, você nem lê a letra, tá? Por quê? Porque primeiro aprende-se por audição, tá? Por audição, que o primeiro processo de aprendizado quando você chegou à escola foi auditivo, então você já chegou à escola com uma bagagem linguística. E tudo que você aprendeu, você já chegou fazendo comunicação, foi por audição. Então, terá, nós teremos, vós tereis e eles terão. Futuro do pretérito do verbo haver. Lembra? Futuro do pretérito termina em iria, tá? Então, eu haveria e tu. Pronto, mantém o paradigma. Ele, nós haveríamos.
Vós havereis, haveríeis. Deixa eu consertar aqui. Haveríeis e eles. Perfeito. Troca o radical e traz para o verbo ter. Eu teria, tu teria, e ele teria, e nós. teríamos, Perfeito. Entonação perfeita da sílaba tônica. E vós? teríeis, E vós? teríeis. Teríeis. Ela falou lá embaixo. Já? E eles? Teriam. Pronto, senhores. Formação do tempo composto, modo indicativo. Eu sei. Essa é a terceira, mas a segunda. A questão é cantar. É porque eu estou com uma aula mais à noite. Fazer 2 na semana. Posso apagar? Vou trocar aqui, senhores, para o subjuntivo. E vou apagar só o quadro também. Olha, senhores, se você me perguntar assim, o bom, o que se espera, olhar o que se esperava, era que você já tivesse essa base de verbo, certo ou errado? Mas vocês não têm, quer dizer, não é nem que não tem, é que não lembram. Então, observe, já que não lembra, precisa ser relembrado. Primeira coisa que você precisa se conscientizar. Eu vou observando que muita gente vai sair da aula de português. Se você perguntar para mim, eu acho ruim, não vai haver vaga para todo mundo. Isso é fato. São só 40 vagas. Entendeu? São só 40 vagas. Então é você que sabe o quão esse concurso é importante para você. Ou tu vais te dar o teu máximo para aprender português, porque são 22 questões, ô amigo, vou ser bastante sincera, não está preparado para ser concursado do TJ. Entendeu? Fala, porque assim, entendeu? Você precisa, é um concurso bastante esperado. E você está aqui pagando, investindo tempo, certo ou errado? Certo. Então é você que vai dar importância para ele. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou colocando conteúdo para vocês que já era esperado para ter. Não sabe, a gente dá. A gente tem maior paciência. Não, Val, é chato. Quem foi que te disse que não era chato? É chato. Mas, infelizmente, olha, se meu projeto for aceito, né, se as bancas chegarem ao meu projeto, a minha dissertação, muita coisa vai mudar, porque o meu projeto é para mudar isso aqui. Mas eu sou uma professora lá do norte, e olha, meu projeto ele é único, não tem nenhum professor que está preocupado com você, não. Agora vem o subjuntivo. Lá no indicativo, o subjuntivo, ele não tem o pretérito perfeito, lembra? Nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Aqui, tá? Aqui eu vou ter o pretérito
imperfeito pretérito imperfeito composto, ele só aparece no composto, não aparece no simples. Então, esse pretérito imperfeito do subjuntivo só na forma composta, ok? Nós teremos o pretérito mais que perfeito. Eu vou trocar a cor bem aqui, porque ele é queridinho, tá? Pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que é formado, Val, o pretérito imperfeito composto? Pelo presente do subjuntivo mais o particípio do próprio verbo. Vamos lá. Verbo haver no presente do subjuntivo. Haja, que eu haja, que tu hajas, que ele haja. Hajamos. Era para eu estar dando só o presente, né? Tô mastigando tudo. Chegar em casa, o que você vai fazer? Aí ficar, marido, deixa eu te ensinar, ô filho, ô mano. Deixa eu te ensinar a conjugar verbo. Tá dando para entender? Haja, hajas, haja, hajamos, hajais, hajam. Tá dando para entender? Sim. Aí atrás, meninas. Então vamos para o verbo ter, que eu tenha, perfeito, que tu tenhas, que ele tenha, e nós, e vós, e eles. Observe, amores, vocês usam isso aqui no discurso de vocês? Não. Usa, claro que usa. Você usa. Que eu tenha sorte, Val, e passe num concurso. Não usa assim? Usa. Toda vez que você exprimir um desejo. O pretérito imperfeito. O pretérito mais que perfeito, composto do subjuntivo, é formado pelo pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do verbo haver, houvesse. Olha como vocês usam. Ninguém nunca usou houvesse aqui no dia a dia? Ah, se houvesse mais oportunidades, né? Bom, tá vendo? Você estava usando aqui o pretérito. Mas, não, aqui só é simples. Houvéssemos. Houvesseis. Houvesse. Verbo ter, só troca um radical, tá? Se eu desse, se eu adoro. Se eu tivesse, tu tivesses. E ele tivesse. E nós tivéssemos. E vós tivesse. E eles tivessem. Pronto. Nós temos aqui a formação, ó, do pretérito mais que perfeito composto. Observa, ele está em destaque. Ele vai estar na tua prova. Falta só um tempo. Nós só temos 3 tempos compostos no subjuntivo. Posso apagar? Sim. Senhores, vou apagar, porque eu também vou dar um destaque para o futuro composto
do subjuntivo. O futuro composto do subjuntivo é formado por ele mesmo, tá? Então é formado pelo futuro do subjuntivo simples mais o particípio. Então, vamos conjugar o verbo haver no futuro do subjuntivo. Houver, houveres, houver. Houvermos, houverdes, houverem. Futuro do subjuntivo do verbo ter, quando eu tiver e tu tiveres. E ele? Quando ele tiver, quando nós, quando vós tiverdes, tiverdes. O falante do século XXI, 2024, ele não usa mais o voto do jeito. Pronto, queridos. Vocês estão aí com o tempo simples, com todas as conjugações, formação do imperativo e o tempo composto do subjuntivo. Lembrando que nós vamos estudar as vozes verbais. E quando você fizer, quando a banca te solicitar uma reescritura com alteração de voz, você precisa saber reconhecer o tempo verbal. Por quê? Porque se a banca trouxer, por exemplo, se a banca trouxer a oração no tempo composto, ele vai ter que se manter no tempo composto. Entendeu? Vou só colocar um exemplo para vocês. Bata os focos para que eu possa apagar. Posso? Então observem. Nada que eu estou trazendo para vocês, eu estou enxugando bem o edital, começando só com as partes mais importantes para a banca, porque eu sei o quanto isso aqui é complicado para os senhores. Tá? Então, o restante, Val, a gente vai avaliando dentro das nossas resoluções. Agora, o que é pré-requisito não dá, certo? Vamos colocar aqui, ó. João havia carregado o piano para cima. Então já acaba por aqui, uma frase bem simples, ok? Senhores, que tempo encontra-se a forma verbal destacada no período? Pronto, pretérito, mas que perfeito composto do indicativo. Faça a transposição deste período para a voz passiva. Quem havia carregado? João. João é o nosso sujeito? Sim. João havia carregado, predicação do verbo, classificação, havia carregado. Qual é a pergunta? Que? Verbo carregar é verbo transitivo? Direto. Qual é a resposta? Milhão. É o objeto direto.
Quando você fizer a transposição dessa voz ativa para a voz passiva, se hoje, quem é o alvo? Quem é que sofre a ação do carregamento? Não é o piano? Não é o objeto direto? Ele vem para a voz passiva como alvo, como sujeito paciente. O piano, dentro da minha estrutura, não é formado por uma locução verbal, eu não tenho dois verbos. Na transposição da voz ativa para a voz passiva, eu teria que ter três. Se você diminuir, que ela vai trazer, entendeu? Você já entrou a questão. Se na voz ativa houver um verbo, na voz passiva serão dois. Se na voz ativa houver dois, na voz passiva serão três, e assim vai sucessivamente. E quando você fizer o sentido contrário, da passiva para a ativa, você vai reduzir. Então, ó, se eu tenho dois, obrigatoriamente a minha resposta terá que ter três. Não tem uma estrutura de tempo composto, sim ou não? Sim. Vai ter que ser mantida. Vai ter que ser mantida. Então, o que é que eu vou trazer? O piano, eu pego o primeiro auxiliar, que é o verbo haver, não vou fazer nenhuma operação, porque o verbo está, o sujeito é simples, o sujeito é simples e está no singular. Então, o piano havia, pega o verbo ser, porque a gente vai aprender ainda, havia, traz aqui, ó, sido carregado. Quem era o agente? Quem estava praticando essa ação? João. Ele vai continuar sendo o agente, tá? Havia sido carregado por João. A reescritura que a banca espera que você marque é esta aqui. Então, entenderam? Então, se ela trabalha, só um minutinho, se ela trabalha com o tempo simples, apenas um verbo, na passiva eu terei, mas ela pode colocar outras locuções que a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Ok. Então, senhores, muito obrigada pela atenção e com Deus até o nosso próximo encontro. Tchau, querido. Boa sorte na sua defesa. Sorte, menino. Ela trabalha regência. Eu não tenho regência. Porque a casa ela está associada à regência. Você então, nossa regência, aí não. Nossa regência é concordância que a gente vai, despenca, mas ela não vai ser tá? Aí o negócio não tá 22 questões, né? Pode dar, você não pode subestimar essa palavra. E se eu curtir todas as coisas, não precisa estar lá. Eu acho que é dela mesmo. Aí você Vou fazer. Só porque isso aqui é muito legal.